Vamos agora falar da assistência. Pessoal, a assistência ela tem algumas considerações gerais. Primeira coisa que você tem que saber é que o assistente, o terceiro que está lá fora, ele quer ingressar em uma ação. Ele quer ingressar para dentro de um processo. Ele quer se tornar um assistente a fim de auxiliar alguém, o assistido. Perceba então que esta modalidade de intervenção ela é uma intervenção ad coadjuvando. Por quê? Porque o assistente, que é o terceiro que está pedindo para entrar, para auxiliar alguém, ele estará subordinado aos interesses do assistido. Ele só vai poder agir se o assistido assim concordar. Perceba que ele pede para ingressar, pessoal, porque ele tem um vínculo, ele tem um interesse jurídico, ele tem um vínculo, uma relação jurídica vinculada àquilo que as partes estão colocando em juízo. Então você tem um processo onde as pessoas estão litigando, o terceiro tem uma relação com uma dessas partes e a relação que ele tem poderá sofrer reflexos do que vir a ser decidido. Tudo bem? Mas além dessa relação jurídica vinculada, este assistente ele ainda pode pedir para entrar porque ele é um legitimado extraordinário. No que está sendo colocado ali, ele está autorizado a trabalhar também. Vale dizer ainda que a assistência ela é cabível em qualquer procedimento, em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Desde que o sujeito demonstre que a decisão gerará prejuízos a ele, diretos ou indiretos, ele poderá então pleitear a sua inserção dentro do processo. Já então, qual que é o procedimento da assistência? Quero falar com vocês também sobre isso. Vamos lá. Que nem eu acabei de falar para vocês, a assistência ela é uma intervenção espontânea. O terceiro está lá, ciente, ficou sabendo, né? Vou ingressar lá. Ele pede para ingressar. Havendo o seu pedido de ingresso nestes autos e não havendo rejeição liminar por parte do juiz, haverá a intimação das partes, que poderão se manifestar em um prazo de 15 dias. Se não tiver nenhuma impugnação, o pedido vai ser deferido. Se tiver, então, impugnação, o juiz vai ter que resolver. E uma coisa que você tem que saber é que dessa decisão do juiz cabe agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 9 do CPC. Tá bom? Beleza? Sabemos o procedimento? Vamos a volume na aula? Vamos avançar? Quero falar agora com você sobre a assistência simples. Aqui na assistência simples é onde reside o interesse imediato do assistente. O assistente ele pede para ingressar dentro desse processo, porque ele possui uma relação jurídica com uma das partes, que é o seu assistido. Assistente e assistido, portanto, possui uma relação. Perceba que este terceiro, que agora quer virar parte, ele não tem qualquer vínculo com o adversário do assistido. Não, ele não tem vínculo algum. O seu vínculo é com a outra parte. E ele pede para ingressar porque o que o juiz definir em relação ao adversário e o assistido gerará reflexos na relação do assistente com o assistido. Por isso, então, ele pede para entrar, porque ele tem uma relação jurídica conexa que pode, e que virá a ser afetada. Ele vai sofrer reflexos desta decisão. Por isso que ele age como um legitimado extraordinário subordinado. Subordinado por quê? Porque ele está subordinado àquilo que o assistido o autoriza a praticar. Você pode estar aí do outro lado falando, mas professor, um exemplo disso. Sim, tem um exemplo que é o campeão de audiências, o sublocatário. Lembra do sublocatário? O sujeito que loca do locatário parte de um imóvel. Pois é, o imóvel está lá, ele tem o locador, o locatário locou. O sublocatário, ele em si está tendo uma relação jurídica com o locatário. Ele não tem vínculo algum com o locador. Pense numa ação de despejo. O locador ajuiza uma ação de despejo contra o locatário. Ora, se esta decisão a ser proferida for o despejo, cai o locatário e junto vai o sublocatário. Os dois, tem que pegar a traia e vazar para a rua. Então perceba que neste caso, nesta ação de despejo, pode muito bem o sublocatário pedir para ingressar. Ingressar como um assistente, a fim de auxiliar o conduzimento deste processo, pois ele possui interesse e a decisão surtirá, refletirá, ainda que de modo imediato, sobre esta relação jurídica conexa. Por isso, então, a assistência simples, ele agirá de modo coadjuvante. Eu vou fazer a leitura com vocês de alguns dispositivos inerentes à nossa assistência simples. Olho na tela.
O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Essa é a redação do caput do 121. Olha o que diz o parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. E o 122, a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Por estes dois dispositivos ficou às claras que se o assistido deixar de contestar, deixar de recorrer, não produzir provas, de qualquer modo, olha como a literatura aí ela é ampla, de qualquer modo for omisso o assistido, o assistente toma as rédeas deste processo e ele poderá sim recorrer, ele poderá postular, ele poderá requerer provas, ele poderá manifestar nos autos, pois aqui ele agirá em legitimação extraordinária, será o substituto processual do assistido. Ele toma as rédeas do processo, portanto, conforme ilustra o 121 parágrafo único. Mas é importante também a leitura conjunta com o 122, porque o 122 que nós fizemos agora, né, inclusive a leitura, destaca como o assistente é subordinado àquilo que determina o assistido. De modo que, se o assistido renuncia a um recurso, ou seja, estão lá assistente e assistido nos autos, o juiz dá a decisão, o assistido fala, vou renunciar porque aceito a decisão, renuncia ao recurso, assistente poderá recorrer? Em hipótese alguma. Ele tem a sua atuação subordinada aos interesses do assistido. Por isso que se o assistido resolve renunciar a um direito, desistir, renunciar a uma produção de prova, seja lá qual for o ato em que ele diga, não irei praticar, assistente também não poderá, pois aqui nós estamos diante de uma atuação subordinada. Pessoal, um ponto importante aqui da assistência é a eficácia preclusiva da assistência, porque uma vez transitada e julgada a decisão, este assistente não pode, em um novo processo, reabrir a discussão para discutir a justiça da decisão. Ora, aqui nós estamos diante de uma regra, mas é possível uma exceção, que é traduzida pela exceptio male gesti processus. O que isso significa? Significa que, a depender do estado em que o assistente recebeu o processo, ou ainda, se o assistido sonegou por dolo, ou então por algum meio de inibir o direito desse assistente, ele sonegou alguma prova, algum documento, alguma informação, aí sim, nos termos do artigo 123, caberá a reabertura da discussão, a fim de que esta decisão seja revista. Vou fazer a leitura do 123 contigo, olho na tela. Transitada em julgada a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá em processo posterior discutir a justiça da decisão, salvo se provar que 1. Pelo estado em que recebeu o processo, pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis a influir na sentença. 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Pronto, com isso nós esgotamos a assistência simples, você sabe tudo sobre ela. Agora eu vou tratar contigo quando os efeitos da decisão vai estampar diretamente lá na esfera jurídica de um terceiro. Não é reflexo, não é imediato, o efeito aqui vai incidir diretamente. Portanto, o interesse da pessoa, desse terceiro, é um interesse imediato. Pessoal, quando nós estamos diante de uma hipótese como esta, nós falamos da assistência litisconsorcial. É uma modalidade de intervenção, uma modalidade de assistência para os casos em que este terceiro é um cotitular, né? Um cotitular ou ainda um colegitimado. Você tem então uma pessoa titular de um direito e este direito ou esta coisa que ele é titular, né, tem mais alguém. Esse alguém está discutindo em juízo. Ora, o cotitular ele pode muito bem ingressar a fim de pleitear dentro destes autos o direito que também lhe pertence.
Essas hipóteses são hipóteses de condomínio ou ainda da venda da coisa litigiosa, em que você terá a cotitularidade do direito ou então da coisa ali colocada em juízo, debatida em juízo. Também é importante nós falarmos do colegitimado extraordinário, os casos em que há uma legitimidade concorrente, né, pessoal? Em que há a formação de um litisconsórcio unitário facultativo ulterior, apto sempre lá no polo ativo. Duas ou mais pessoas que estão autorizadas a ingressar com a ação, porém uma só ingressa. Ela ingressa pleiteando sobre aquele direito. A outra pode, muito bem, como litisconsorte, aí neste caso, provocar a sua entrada na modalidade de assistente litisconsorcial, pois o seu interesse ele é imediato. Uma dica, o litisconsorte aqui no caso, pessoal, ele possui legitimidade extraordinária, tá bom? Tá joia? Na assistência litisconsorcial, a legitimidade vai ser, então, hipótese de colegitimação, legitimidade extraordinária. Beleza? Falamos então, vamos arrematar só conversando sobre o dispositivo legal que trata do tema. Vamos lá? Olho na tela, artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal ou assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então é isso, galera. Falamos sobre a assistência simples, litisconsorcial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os teus amigos. Eu te espero na próxima. Vamos lá, boa aula!